Graça e paz a todos. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem em João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. O versículo 1 começa assim: Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Louvamos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja, nesse domingo de manhã, Pai, para louvar o Teu nome, adorar o Senhor e ouvir a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, que esse relato do Evangelho, que é a verdade, Senhor, possa ministrar os nossos corações nessa manhã, possa frutificar em nosso coração, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, encontrar corações abertos, Senhor, e frutíferos aqui para que, Senhor, seja uma boa terra, Senhor, onde a Tua palavra pode ser semeada e frutificar, Senhor. Nos abençoa, Pai, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, esse capítulo, esse início do capítulo 14 de João, é um dos capítulos mais emocionantes e confortadores do Evangelho de João e também do Novo Testamento. Ele faz parte do que é conhecido como o discurso da despedida de Jesus, que começa no capítulo 13 e termina basicamente no capítulo 17, onde Jesus já vai para o período de crucificação. E ele acontece na última ceia, logo naquele momento onde Jesus seria traído. Inclusive no capítulo anterior, no capítulo 13, Jesus vai dizer que existe um traidor entre os discípulos. Jesus sabia que a sua crucificação, que seus momentos finais aconteceriam logo depois daquele momento, daquele discurso. E também que os seus discípulos que haviam confiado nele, que haviam seguido Jesus ao longo de 3 anos, em breve eles sofreriam uma das maiores crises da sua vida. Crise de fé, inclusive. Você vê, por exemplo, depois Pedro, ao negar Jesus, e Jesus falando que ele iria negar, e aquilo acontecendo.
Os discípulos estavam prestes a ver Jesus sendo preso, humilhado, maltratado, cuspido e depois crucificado. Eles ainda não compreendiam assim plenamente o que iria acontecer. E a ideia de Jesus ir para a cruz era algo que até deixava uma certa angústia e incerteza. Você vê em relatos dos outros evangelhos, por exemplo, os discípulos falando que não queriam que Jesus fosse para a cruz. Então, no meio daquele medo e confusão que poderia estar no coração dos discípulos, Jesus busca tranquilizar os seus discípulos, preparando eles para aquilo que iria acontecer logo em seguida. E é interessante observar nesse capítulo 14 que o discurso de Jesus reflete algo que iria acontecer logo em seguida. Isso nós estamos falando da crucificação, mas também num tom escatológico, num tom do final dos tempos, no sentido de que Jesus fala da esperança do porvir, ele fala das moradas, que ele vai preparar moradas, vai voltar, e quando ele voltar, ele vai levar os seus. Também é destacado aqui nesses versículos, principalmente no versículo 6, novamente Jesus falando, eu sou. Anteriormente nós vimos que Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e agora Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então fique com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de ler novamente o versículo 1, e a gente vai correndo aqui com os versículos, versículo após versículo, expondo o que Jesus está querendo dizer aqui nesse discurso, o que Deus tem separado para nós nesse dia de hoje. Novamente no versículo 1 diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Algumas versões aí da sua Bíblia pode estar escrito, não se turbe o vosso coração. Cristo usou essas palavras para fortalecer os seus discípulos, porque eles enfrentariam um desafio muito grande, extremamente difícil e assustador. E Jesus diz, não se turbe o seu coração, não deixe o seu coração ficar angustiado. Os discípulos veriam Jesus pendurado no madeiro. Um cenário que, imagine, de grande terror e sofrimento. Sabendo que esse tempo de angústia profunda estava prestes a chegar, Jesus ele traz um alento, um remédio. Não deixe o coração de vocês ficarem angustiado. E ele não só encorajou, preparando os discípulos, mas ele também mostrou a fonte do encorajamento. Da onde viria essa força desses discípulos? Porque o texto segue dizendo que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, a fonte de coragem, a fonte daquilo que era um encorajamento, estava e consistia na fé em Cristo como Filho de Deus, que tem todo o poder necessário para proteger, para sustentar os seus seguidores, os seus discípulos naquele momento. É muito importante lembrar do momento em que as palavras de Jesus foram ditas. Cristo queria que os seus discípulos permanecessem fortes, corajosos, mesmo quando tudo ao redor parecia estar desmoronando. E da mesma forma, meus irmãos, e aqui já vai uma lição para os nossos corações, devemos usar esse encorajamento
e a nossa base de fé em Cristo Jesus como escudo para enfrentar as situações difíceis que acontecem no nosso dia a dia. Porque é natural que nós, como ser humanos, nós tenhamos nossas emoções variadas, sejamos abalados em algum momento. E assim é a vida de todo cristão. Ou melhor, assim é a vida de todo ser humano. Mas do cristão em específico, que foi chamado a renunciar à sua carne, a também tomar a sua cruz, vem essa palavra no nosso coração. Que o coração de vocês não estejam angustiados, não estejam entregues à angústia. Esse primeiro versículo já nos traz um verdadeiro alento, renova as nossas esperanças, porque o próprio Jesus está dizendo que o coração de vocês não fiquem angustiados. Em seguida ele diz: vocês creem em Deus, creiam também em mim. E essa leitura ela pode ser feita no imperativo, ou seja, crede em Deus e crede em mim. Jesus está dizendo. E ele destaca como nós podemos e como os discípulos podem se manter firmes em meio a adversidades. Ou seja, colocando a sua fé, depositando a sua fé em Cristo Jesus. Reconhecendo Jesus como alguém presente e pronto para nos ajudar. E é interessante que ele coloca a fé que creiam em Deus e creiam também em mim. É natural que Jesus dissesse isso aos seus discípulos, até por causa da cultura judaica, onde já existia um fundamento de fé em Deus, no Deus soberano, no Deus eterno. E afinal de contas, também Jesus é a imagem viva do Pai. Como se ele dissesse que os nossos olhos deveriam se voltar não só para aquela imagem do Deus que está nos céus, mas do Deus que está próximo, onde Cristo, que é a revelação de Deus, que é Deus encarnado, ele é Deus presente. Ou seja, creiam em Deus e creiam em mim. Creiam no Cristo que estava falando para os seus discípulos. E Jesus também tinha outro propósito em mente, que era exatamente essa de aprofundar esse princípio da fé e trazer isso para mais pessoal e na revelação do próprio Messias. Como se não tivesse barreira entre o homem e Deus. Creiam em mim. Por isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos aponta e foca o objeto da fé nele mesmo. Porque, meus irmãos, é em Cristo, é nele que a nossa fé pode descansar. É no verdadeiro Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco. É onde nós devemos depositar a nossa fé. Um dos pontos principais da nossa fé é que ela deve estar centrada e centralizada em Cristo. Para que o nosso coração não se desvie, não se enverede por enganos, por meias verdades, mas que a nossa fé esteja firme e sólida em Cristo Jesus. No versículo 2, Jesus continua dizendo assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E aí, sabendo dessa ausência que Cristo causaria
nos seus discípulos, existe uma garantia de que ele não iria se afastar de forma definitiva. Ou seja, Jesus não ia para o céu e nunca mais eles iriam ver Jesus. Pelo contrário, Jesus iria reservar um lugar no reino celestial. E aqui é como se Cristo quisesse eliminar toda dúvida da mente dos discípulos de que a missão dele era morrer na cruz pelos pecadores, ressuscitar, ir ao Pai, preparar as moradas, voltar e ter com os discípulos e com os crentes por toda a eternidade. Ele não os deixaria sem nenhuma esperança. E muitas vezes, meus irmãos, esse texto é mal interpretado, no sentido de que muitas pessoas acham que isso aqui tem a ver com níveis no céu. Ou seja, se você busca a Cristo de uma forma bem, assim, sem muita importância, você vai ter uma casinha bem pequena e distante lá no céu. Mas se você fizer grandes obras, se você ganhar muitas almas, você vai ter uma mansão celestial. Não é o que o texto quer dizer. O que Jesus quer dizer com as muitas moradas é que, na verdade, tem espaço suficiente para aqueles que creem em Cristo Jesus estarem por toda a eternidade com Deus. E também há uma interpretação que é menos comum, mas defendida por muitos que gostam de focar na ressurreição, na escatologia, onde a casa do Pai seria a presença de Deus e as moradas seriam o corpo glorificado, como Paulo fala em vários textos. Mas, independente dessas interpretações, o foco onde Jesus está dizendo aqui é a garantia que ele vai preparar muitas moradas e que ele vai voltar para ter com os discípulos. Para estar com os discípulos. Quando Jesus diz, se não fosse assim eu teria dito a vocês, também há várias interpretações. Mas alguns entendem que essas moradas não estão prontas. Se tivessem prontas, Jesus teria dito. Mas o que faz mais sentido, que parece ser mais natural aqui para o texto, é que o que Jesus estava falando é que a glória que estava separada para Jesus na ressurreição, não para só em Jesus, mas que no futuro, brevemente, o que iria acontecer é que Jesus seria o primogênito dentre aqueles que ressuscitou e que ele garantia que aquele que depositaria a fé em Cristo Jesus teria a vida eterna, iria ressuscitar no último dia, iria viver por toda a eternidade com Cristo. E continua no versículo 3. Quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei, os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Meus irmãos, essa expressão, quando eu for, ela precisa ser entendida como uma referência de tempo. Como se Jesus estivesse dizendo, depois de eu ter ido ao Pai, eu vou voltar até vocês. E esse retorno, ele não deve ser interpretado referente à vinda do Espírito Santo, que depois, no capítulo 15, no 16 e no 17, Jesus vai prometer que ele iria e deixaria um consolador. Mesmo embora seja verdade que Cristo habita conosco, que o Espírito Santo habita em nossos corações, aqui Jesus estava claramente falando sobre o juízo final, sobre o dia final, onde ele voltará para reunir os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que creem nele. E
quando Jesus diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, ele também está oferecendo outra garantia, que fortalece o coração aqui dos discípulos, fortalece o passo dos seus discípulos. Que mesmo em tempo de espera, mesmo em tempo de separação, mesmo Jesus estando ausente lá naquele momento depois, a morte não era o fim. E de fato, meus irmãos, a morte não é o fim. Para nós, aqueles que creem em Cristo Jesus, a morte é só uma passagem dessa vida presente no nosso corpo de pecado para viver a vida eterna com Cristo Jesus. E essas afirmações aqui no texto, elas são muito importantes, porque primeiro nós precisamos ver Cristo pela fé em sua glória. Não só aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou em glória. E também nós devemos entender que o próprio Jesus é a garantia da vida eterna. O sacrifício de Cristo na cruz e a sua ressurreição é a garantia da vida eterna. É o caminho de volta para o Pai. Que antes estava fechado esse caminho por causa dos nossos pecados, mas que pelo sangue de Cristo, esse caminho está aberto de novo. Esse acesso ao Pai está aberto novamente. E aí existe uma pergunta curiosa de Tomé no versículo 5. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Quando Tomé pergunta isso, parece até que à primeira vista ele está contrariando a Jesus. Jesus falou isso tudo, disse que prepararia morada, que voltaria para reunir os seus discípulos, e aí Tomé vai e pergunta, mas a gente não sabe para onde você vai. Como nós podemos saber o caminho? No entanto, Tomé não tinha a intenção e a pretensão de contestar Jesus. Alguém poderia perguntar assim, em que sentido Tomé nega o que Cristo já tinha afirmado? Mas, meus irmãos, às vezes, assim como Tomé, o nosso conhecimento às vezes é tão confuso. Mesmo Jesus falando claramente, Jesus não rodeou para falar sobre a sua missão e aquilo que haveria de acontecer. Mesmo ele indo direto ao ponto, muitas vezes o nosso entendimento é limitado. Não compreendendo totalmente o modo ou aquilo que Jesus estava dizendo naquele momento. Um exemplo disso, os profetas, por exemplo, no Antigo Testamento, já previam e profetizaram sobre a inclusão dos gentios junto com os judeus na salvação. Mas Paulo, ao citar isso em Efésios, ele vai dizer que isso é um mistério. E da mesma forma, os discípulos aqui acreditavam que Jesus estava indo ao Pai, mas eles não entendiam exatamente como isso iria acontecer. Por isso que Tomé pergunta. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Então Jesus responde no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, meus irmãos, está o ponto central desse breve texto das Escrituras, onde Jesus novamente afirma, eu sou, revelando mais da sua autoridade, da sua divindade, da sua missão, de quem ele era. E é como se Jesus aqui estabelecesse, quando ele fala
que ele é o caminho, a verdade e a vida, 3 degraus, como se ele fosse o princípio, o meio e o fim. E segue que as nossas vidas também devem estar e começar nele, continuar em Jesus e terminar em Jesus. Agora, não tem como ler esse texto aqui e não pensar de forma mais profunda naquilo que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver algumas coisas sobre essa declaração de Jesus. Jesus é o caminho. O caminho para a vida eterna, para a paz com Deus. A semelhança de Moisés, Jesus é aquele que guia os homens na peregrinação da vida no deserto. E é aquele que instrui com sua lei. Ele mesmo é a porta, meus irmãos. Ele é a escada, ele é o caminho pelo qual nós devemos nos achegar a Deus. E através do seu sacrifício, através da satisfação da justiça de Deus que Jesus realizou na cruz, o Senhor Jesus abriu o caminho de volta para a árvore da vida. Aquele caminho que estava fechado quando Adão e Eva pecaram no paraíso, mas que por intermédio do sangue de Cristo Jesus, nós podemos ter acesso novamente à presença de Deus e nos aproximar de Deus com confiança, com alegria em nossos corações. Meus irmãos, Jesus é o acesso ao Pai, como está escrito em Hebreus 10, 19 a 23, que diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele, meus irmãos, Jesus Cristo, é um novo e vivo caminho para o Pai. Onde nós antes éramos inimigos de Deus, afastados, destituídos da glória de Deus, agora nós temos acesso novamente, caminho para caminhar e andar com confiança até nos achegarmos ao Pai, a Deus, o Deus eterno. E, meus irmãos, essa declaração, ela desmonta o que as pessoas no mundo dizem por aí, que todos os caminhos e todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira. As Escrituras afirmam que Jesus é o caminho que leva a Deus. Não há outro caminho, não há outra religião, não há outra forma de ter acesso a Deus. Somente através de Jesus Cristo. Veja o que Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro que possa oferecer salvação para um homem. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Somente Jesus Cristo. E Jesus é a verdade. A essência, meus irmãos, da verdadeira religião. Do que aquilo que o homem pode conceber. E sem Cristo,
até o mais sábio incrédulo, o mais erudito incrédulo, ele vai tatear em trevas, tentando saber mais a respeito de Deus. Até antes de Jesus vir ao mundo, os próprios judeus viam de forma obscura. Paulo vai dizer que eles viam como por espelho a glória de Deus, sem conseguir distinguir a clareza da salvação em Cristo. Cristo é a verdade completa e satisfaz todas as necessidades. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. No versículo 17 de João 1, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 8, 31, 32, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus é a verdade, e essa verdade não somente de uma maneira intelectual, ou uma verdade pessoal. Afinal de contas, quando nós vemos Jesus, não existe verdade relativa. Porque a verdade é Jesus. E nele está toda a verdade de Deus e sobre Deus. E Jesus é a vida eterna, a esperança e o perdão para o pecador. E Jesus é a fonte de vida espiritual, de santidade, e a certeza da ressurreição. Ele é. E aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. É isso que vários textos das Escrituras vão afirmar. Aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, ele viverá. Porque Jesus é a fonte da vida, de toda a vida. Alguns textos vão afirmar, como em João 1,4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. No relato de Atos 3,15, o autor vai dizer: vocês mataram o autor da vida. Veja a palavra que ele usa: autor da vida. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. João 3,16, aquele famoso versículo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que aqueles que creem em Cristo Jesus, eles não pereçam, mas eles recebam a vida eterna. Meus irmãos, Jesus é a própria vida. É o verbo da vida. É aquele único que concede vida àquele que está morto nos seus pecados. E a morte não pôde deter Jesus. Ele ressuscitou. Ele vive hoje para sempre à destra de Deus Pai. E depois que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa afirmação de Jesus, ela fecha esses 3 pontos que ele acabou de dizer. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, portanto, ele é a única maneira de ir até o Pai. Quando Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, ele quer dizer que ele é o único caminho, que ele é a única verdade e que ele é a única vida.
Ninguém, nenhum outro caminho, nenhuma outra verdade ou algum discurso que diz ser verdade, ou alguém que ofereça vida, é de fato verdadeiro. Jesus é o único que pode conceder isso. Meus irmãos, nada e ninguém se compara a Cristo Jesus. Nós não devemos apoiar a nossa fé em mais ninguém, em nenhum outro, nem mesmo a nós. Porque você não consegue caminhar esse caminho sozinho. O homem não tem a capacidade de se achegar a Deus por ele próprio. Por mais que o homem tente tatear, por mais que o homem ache que ele consiga, por uma filosofia ou por uma vertente, se achegar a Deus sem Cristo Jesus, ele é incapaz. Não tem a capacidade de se achegar até a Deus. Por mais que você pense que você é merecedor ou bom, não o suficiente para se chegar até Deus. Talvez o mais próximo que o homem consiga por si mesmo é chegar ao precipício do pecado, mas não até Deus. Nós somos dependentes de Cristo em tudo nas nossas vidas, a começar pela nossa salvação. E Deus é imensamente santo. E todos os homens são devedores e pecadores diante de Deus. E esse pecado, ele é tão extremo que nem o homem pode perdoar, nem o homem pode expiar. Tem que ter um mediador, alguém que pague a dívida, alguém que seja redentor, alguém que medie essa relação entre o homem e Deus. Ou seja, Cristo Jesus se colocou no nosso lugar, para que pudéssemos nos achegar a Deus através de Jesus. Hebreus 4, 14 e 16 diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, olha o encorajamento. Aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. É somente em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que temos acesso ao Pai. E hoje, meus irmãos, nós podemos nos achegar diante do trono da graça só porque houve um mediador, um sumo sacerdote, que se entregou e expiou os nossos pecados. E o texto termina no versículo 7. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. E desde agora conhecem e têm visto. E aí Cristo reafirma tudo aquilo que ele já falou, em ser o único que pode apresentar os homens ao Pai. E Cristo repreende, de certa forma, os discípulos por não perceberem essa plenitude. Assim como ele diz, até agora vocês não me conheceram, como se ele dissesse, né? Até agora vocês não me conheceram de forma plena. Porque ainda não perceberam que eu sou a imagem viva do Pai. E olha que ele já tinha dito em João 10:30, eu e o Pai somos um. E o texto continua, desde agora vocês o conhecem e têm visto.
Jesus destaca isso para que fique bem claro que ele estava falando diretamente para os seus discípulos: eu sou a imagem do Pai. Aquele que me vê, vê o Pai. Tem algumas lições, meus irmãos, e aplicações que nós podemos tirar aqui desse texto. A primeira delas, como nós lemos nos primeiros versículos, é que nós devemos confiar em Cristo mesmo em momentos de angústia, assim como esses discípulos confiaram. E assim como Jesus encoraja esses discípulos, dizendo que o coração de vocês não fique angustiado, que vocês não se entreguem, não deixem o seu coração se entregar pela angústia. E também a nós, meus irmãos, assim, em momentos de angústia, nós devemos buscar fortalecer a nossa fé em Cristo e lembrar que Ele é o único capaz de nos sustentar a nossa fé, mesmo em meio a dificuldades. Nós podemos também aprender a viver com a esperança, essa bendita esperança celestial, porque Jesus assegura que há muitas moradas, que Ele foi preparar um lugar para nós. Isso não para só em Cristo, mas que em Cristo Jesus, todo aquele que crê tem um lugar separado nele, para viver com Cristo por toda a eternidade. Ou seja, se você está ouvindo o Evangelho hoje, creia em Cristo Jesus e tenha a viva esperança de que Ele preparou essa morada para que vivêssemos com Ele por toda a eternidade. Essa é a promessa, meus irmãos, que nos deve encher o nosso coração de júbilo, de esperança, por saber que mesmo nós sofrendo aqui, nesse presente momento, como peregrinos só na terra, nós temos um lugar, nós temos uma morada com Cristo Jesus. Também nós aprendemos que nós devemos manter o foco em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que isso na prática se baseia que nós devemos crer em Cristo Jesus como o único que pode nos levar até o Pai. Qualquer um outro Deus ou qualquer uma outra pessoa que você vai confiar é idolatria. Somente Cristo Jesus pode nos levar até Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o acesso a Deus. Ele é a única verdade e Ele é aquele que pode nos dar a vida eterna. Também nós podemos entender e aplicar no nosso coração que Ele não só é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, mas que Ele é o único, porque ninguém pode ir ao Pai, assim como Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E meus irmãos, nós somos chamados a proclamar essa verdade também. Não só viver isso nos nossos corações, mas proclamar essa verdade. Que ninguém vai ao Pai, a não ser por Cristo Jesus. Ou seja, não tem essa que todos os caminhos e todas as verdades levam a Deus. Não, nós somos chamados a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus como o único Evangelho e o único caminho para nos aproximar e nos achegar a Deus. E também nos ensina a desenvolver uma relação pessoal com Deus através de Cristo Jesus. Afinal de contas, Jesus deixa claro
que conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Através da obediência, através da oração, através da leitura da palavra, através do crer em Cristo Jesus, nós conhecemos a Deus através daquilo que é revelado em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. E é o único caminho, a única verdade e a única vida. Vamos fechar os nossos olhos. Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu evangelho, Senhor. Que nos mostra, Senhor, a tua verdade. E que diz, assim como disse para os seus discípulos, diz para nós hoje também: não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração ficar angustiado. Porque só o Senhor pode retirar, Senhor, a angústia que há nos nossos corações. Através da tua palavra que diz que é para crer no Senhor. Por isso, Deus, nessa manhã, aumente a nossa fé, Senhor, para crermos em Ti. Vivifica, Senhor, os nossos corações com uma viva esperança de que a Tua palavra nos afirma que o Senhor nos garante a vida eterna para todo aquele que crê. Onde o Senhor diz que preparou uma morada. E que o Senhor voltará para os seus, para vivermos, Senhor, assim como está na Tua palavra no último dia, para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Porque de fato o Senhor, através do seu sacrifício, através do seu sangue, Jesus, o Senhor abriu o caminho para que fôssemos conduzidos novamente até Deus. E é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Senhor, que essa palavra, Senhor, frutifique nos nossos corações, Senhor. Que ela se estenda, Deus, por toda a nossa semana, por todos os dias, para que possamos viver para a Tua glória, Senhor. Com a certeza e com a esperança, com a alegria nos nossos corações de que nós encontraremos o Senhor e viveremos nas Tuas moradas por toda a eternidade. Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos. Bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Teu sangue poderoso. A grande ressurreição do Senhor. Onde o Senhor agora está reinando nos céus e reina também nas nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.